outro. Boa noite, Roberto. Tudo bom? Boa noite, meu amigo. Tudo ótimo. Chegou agora? Foi. Eu digo, vamos estar carreirado lá. Mas aí, vamos já estar perto de começar, falta só 8, 7 minutos. Mas antes da gente iniciar, vamos trocar algumas amenidades aqui. A primeira é o seguinte, como eu já lhe disse, né? Nós vamos fazer realizar essa live em 1 hora, que é o tempo do Instagram. E a depender do momento da conversa e das perguntas, e enfim, do bate-papo, a gente posterga para mais um segundo momento de 1 hora. Perfeito. Como a maioria de todos, né? Quase 1 hora e meia. Antes de começar, eu gostaria de falar para quem já está. Alguns já entraram e saíram aí, né? Uhum. Mas para quem ainda está, e o objetivo dessas lives da Breaco é a gente poder conhecer e nos apresentar o nosso agronegócio no Brasil, né? E graças a Deus esse objetivo a gente está atingindo na medida que a gente consegue, pelos acessos das gravações, né? Porque todas as lives ficam gravadas no Instagram, e pelas participação, né? Todas as lives tem mais ou menos, está tendo mais de 200 visualizações, né? Enfim, a gente está achando que o resultado está interessante. E para a associação isso é ótimo, que é uma forma de nós nos conhecermos, né? Os nossos pares, digamos assim, né? Então, iniciando, Felipe, você tem 10 a 15 minutos para falar sobre seu negócio, né? Quando começou, por que começou, qual momento que você está, enfim, fala um pouco do seu negócio e fica à vontade nesses 10, 15 minutos inicialmente, para depois a gente iniciar o bate-papo e se alguém que estiver participando quiser interagir em forma de pergunta ou comentário, o que for, eu vou passando para você e a gente vai continuar no bate-papo. Perfeito, perfeito. Primeiramente, Roberto, eu tenho que agradecer a você e a Adriaco, que estão fazendo um trabalho, eu acho, muito interessante para desenvolver a ovinocultura, não só a nível Brasil, que eu falo, né? Eu tenho um respeito grande por vocês e vejo que esse trabalho que tu está fazendo aí de envolvimento entre todos da cadeia é essencial para o desenvolvimento e o aprimoramento de muito aprendizado para todos nós, né? Nossa, eu sou médico veterinário, né, de formação. Eu me especializei sempre em suínos e aves, né, essa foi minha especialização. Desde o início, sempre trabalhei com esses animais. E lá nós tínhamos uma criação própria de suínos, né, ciclo completo. E essa criação ela começou em 2013. A gente começou a ter alguns problemas de licença ambiental, por ser uma proximidade da cidade. E eu comecei a discutir o porquê, por que não fazer uma coisa diferente em cima do que eu tinha do empreendimento de suínos lá. Eu acabei desistindo, desistimos dos suínos próprios naquele momento, em 2013, e a gente começou a investir dentro do modelo que eu tinha de visão, colocar em prática o que eu sempre gostei, que era a minha paixão, era de ovinos, né? De fazer um projeto focado principalmente em desenvolver um projeto que tenha cortes, que teria uma perfeição em termos de cortes de cordeiro. Em 2013 a gente começou, eu tinha um rebanho de aproximadamente 50 animais antes disso, que a gente gostava de ter e tinha no meio das granjas, né? E eu comecei a comprar de cria animais, né? Principalmente de raças cárneas, para nós aqui a raça Texel, Amsterdão, Suffolk, fêmeas dessas raças em 2013. E começamos a desenvolver um projeto que primeiro era do campo,
levar a carne do campo à mesa do consumidor. Sempre foi esse meu projeto inicial, né? E começou praticamente com 300 animais, 300 matrizes eu comecei, né, em 2013. E eu comecei já a comercializar carcaças, mandava para abate, um frigorífico terceirizado, que é em Salvador do Sul, fica próximo nosso. Esse frigorífico terceirizado matava os meus animais e eu entregava para pequenos supermercados, boutique de carne, essa carcaça que a gente produzia na nossa própria criação. E daí lá por 2014, a gente começou a desenvolver um pouco mais o projeto, chegamos a ter quase 900 matrizes, desenvolvendo numa área de pequeno porte, de aproximadamente são 32 hectares hoje que a gente tem. E hoje aquele nome existe lá, se chama Cabanha Maria Cita, que é o nome onde a gente cria os cordeiros vivos, né, que fazem a criação para a Celebra, que virou a nossa marca depois. E esses cordeiros eu vendia em torno de 5 animais por semana, velho. 5, 10 animais, não chegava nem, tinha semanas que eu tinha, semanas que não tinha, porque a produção era pequena no começo, né? E a gente foi indo com o desenvolvimento. Em 2016, eu comecei a entender um pouco mais do mercado ovino, me especializei bastante nisso, procurei muito nas pesquisas com professores, com a própria Embrapa, que ajudou a buscar formas de a gente desenvolver mais uma parte reprodutiva dos animais. E em 2016 eu comecei a focar um pouquinho mais, que eu estava vendo que era uma coisa que eu gostava muito de fazer e eu queria se especializar em cortes. A gente começou a ver no mercado que a nossa carcaça era uma carcaça de excelente qualidade, com uma conformação muito boa, e que eu via que os cortes que o pessoal fazia eram muito ruins, não estavam valorizando aquela carne que eu estava disponibilizando para o cliente. E daí, 2016, 2017, a gente entrou com o projeto que vamos fazer a nossa própria unidade de beneficiamento de carnes, né? A gente fez essa unidade de beneficiamento no município de Salvador do Sul, que hoje nós estamos lá com a Celebra Alimentos. Criamos a Celebra Alimentos, que é a parte daí comercial de carnes, de cortes industrializados de cordeiro, que hoje a gente usa a marca, então, Celebra Gourmet. E foi no final de 2017, início de janeiro de 2018, começamos, então, terminei a parte da unidade de processamento e começamos a vender, a comercializar os próprios cortes, carcaças industrializadas de cordeiro a partir de 2018. Aqui em 2018, quando nós iniciamos o projeto, nós tínhamos a SUSAF, que é a equivalência a nível estadual, que é a equivalência ao SISPOA. A fiscalização aqui ela é municipal, né? A gente tem aqui a parte do SIM, que faz a fiscalização para nós, né? E a partir dali a gente começou a desenvolver um projeto com cortes diferentes, entendendo um pouco o mercado, o consumidor, exclusivamente dentro mais da nossa região metropolitana, que nós tínhamos a região que é próximo da região metropolitana de Porto Alegre. Então começamos a atender clientes em Porto Alegre, clientes na Serra Gaúcha aqui, que a gente chama o Vale dos Vinhedos, Caxias, e depois a gente foi também para Gramado e Canela, que é um potencial turístico aqui do nosso estado. E começamos a incrementar vários cortes, além de industrializados de cordeiro. 2018, 2019 a gente desenvolveu um pouco mais. E no final do ano passado, em outubro do ano passado, obtivemos aqui para nós, foi muito bom, engrandeceu bastante para nós da Celebra, que foi o CISB, né? Então hoje temos aqui uma equivalência de venda nacional. Então podemos vender a todo o território nacional nossos cortes. E com isso fez com que a gente abriu outros polos. A gente está abrindo mercados, principalmente Santa Catarina, mercado paulista, que é um consumidor maior de carne de cordeiro. E nós também entramos no polo do Paraná também, né? São mais a região aqui, tá indo até São Paulo, que é o que a gente está atingindo mais.
Hoje, mais de 80% das vendas ainda é no Rio Grande do Sul. A gente está focado bastante na parte ainda de boutiques de carnes que a gente atende, restaurantes, bares e algumas redes supermercadistas, né? Alguns varejos a gente acabou entrando, principalmente por causa da pandemia, né? Então fizemos várias modificações no decorrer desses anos, né? E também, que é uma coisa que entrou no final do ano passado, eu comecei a fazer alguns testes, que inclusive foi o nosso começo de bate-papo aí do Ruberes comigo, que foi a parte dos kits de cordeiro, né? Que a gente fez, foi um sucesso no final do ano, a gente vendeu no final do ano, principalmente na época de Natal e Ano Novo, foi vendido bastante esses kits. A gente fez uma safra de cordeiros bem especial, produzidos exclusivamente dentro da nossa cabanha. Então, hoje, para tu entender, Roberto, a gente tem mais de 22, entre 20 a 22 integrados, que eu falo, ou parceiros, que nos entregam cordeiros magros ou cordeiros gordos, né? Mas a maioria são cordeiros magros, de torno de logo depois do desmame. E a gente tem aqui a parte tanto de semi-confinamento, que tem pastagens, como também tem a parte de confinamento aqui, né? Então, assim, hoje a gente tem uma capacidade aqui entre todos os sistemas, mais ou menos de 2.500 cordeiros hoje, para fazer essa parte tanto de confinamento como de semi-confinados, né? Que eles ficam a campo e à noite recebem algum tipo de alimentação que a gente faz bem balanceada, exclusivamente focado para ter um rendimento de carcaça melhor, ter uma qualidade melhor de produto, né? Então a gente foca muito na qualidade. O nosso nome não vem ao acaso de ser Celebra Gourmet. A gente, o pessoal fala, mas tudo tá gourmetizando, por que isso aí? Porque a gente foca muito na qualidade, exclusivamente para ser uns animais mais com rendimento de carcaça melhor e ter um potencial, principalmente de acabamento, que eu falo, né? Acabamento de gordura, ou não tanto, nem pouco, o score tem que ser ideal para que tenha uma qualidade muito boa de produto. Então, para iniciar, mais ou menos, foi isso que exemplificar um pouco aí para ti, um pouco da nossa história. Tem muito, você sabe que tem muita história por trás disso ainda até chegar nesse momento aqui. Muitos martelos foram batidos, muitas topadas foram tomadas, né, Isso mesmo, para né? chegar nesse momento. Como você disse, eu estou vendo o menino lá do Piauí também é veterinário. Os veterinários estão virando empreendedores agora, né? Eu também sou veterinário, tentei como produtor de caprino, depois fui para outra área, consultor, não sei o quê, enfim, hoje eu estou na ponta. Estou na parte de comercialização, já passei pelo frigorífico, hoje estou lá na ponta só, mas na distribuição. Mas vejamos, aí você falou em um certo momento, né, que o SIM tinha equivalência com o CIPOA, né? O CIA estadual, digamos, né? Isso. Aqui, na É verdade, interessante isso. Isso naquela época, 2013 já? 2013, a gente, na verdade, aqui o SUSAF, que é uma equivalência ao CISPO, começou em 2016, tá, Roberto? Mas o frigorífico, como ele tinha fiscalização, era CISPO naquela época, 2013, 2014, a gente comercializava a nível estadual. Após disso, eles tiveram o SIM, né? O Serviço de Inspeção Municipal de Salvador do Sul começou a ter, desenvolveu bem, e nisso entrou essa fase, então, do governo aqui do estado, que implementou o SUSAF, que foi diminuir um pouco os entraves entre a burocracia, entre fiscalização, para o município poder ter esse entrave. Hoje, nós somos CISB, porém com a mesma fiscalização municipal. São 3 veterinários. Mas o município, ele se adequou para ter o CISB, né? O Salvador do Sul, né? No caso, o município, né? Isso aí, nós conseguimos adequar bastante, porque existe muita burocracia, né? Que tu entende bem também, né, Roberto? Pela parte burocrática que o Estado pede. Hoje o CISB, a gente tem uma fiscalização muito grande em termos, porque a gente tem que repor, o município fiscaliza, quem fiscaliza o município é os veterinários do estado, e quem fiscaliza Estado é o Ministério. fiscaliza os veterinários do estado. Então, nós temos uma tripla, eu sempre falo, uma tripla fiscalização dentro do nosso projeto.
Mas eu lhe pergunto, quando você iniciou, você já começou, como foi a procura do frigorífico para bater? Como foi o início? Consegui achar um frigorífico para bater seus animais? Aí eu falo, tanto no início como hoje. Certo. Mudou de muitos frigoríficos, como foi essa andada, como foi essa caminhada? No começo, primeiro que o frigorífico era de conhecidos, né? Esse frigorífico sempre abateu, ele era especializado em bovinos e suínos, né? E ele poderia abater, ele tinha uma legislação dentro dele lá para abater 30 ovinos por mês. 30 ovinos por mês, ele ainda estava com a licença, né, ambiental para fazer esse abate de 30 animais por mês. Aí eu sabia que ele tinha esse poder de abate e ele abatia 2, 3 animais para vender para algum outro mercado. Então eu comecei a desenvolver com ele esse projeto de fazer com que o abate dos animais fosse com ele, porque ele também queria um desenvolvimento, ele estava com um ocioso, principalmente, porque existe muito frigorífico hoje ocioso, né? Até pelas lives que tu colocou aqui, tu pode depois abrir um pouco mais isso. Mas ele estava bem ocioso naquele momento. Então a gente começou com um abate de 5, 4 animais por semana, pelo menos para eu atender esse meu mercado que eu tinha, um e outro mercado menor, que era da região nossa aqui, né, para atender. E eles entregavam, eu não vendia com a minha marca, vendia com a própria do frigorífico, né, porque era só carcaça que eu poderia vender, não podia vender outros cortes, né. E a gente começou a desenvolver dentro do frigorífico uma parte que eu hoje, que a gente fez um controle de qualidade interno do próprio abate, né? A gente começou a desenvolver dentro do frigorífico e ele começou a multiplicar. A gente conseguiu abrir para 100 cordeiros mês, depois foi para 300. Hoje a gente tem a capacidade de 800 cordeiros mês, né? E já estamos quase no limite. O frigorífico continuou o mesmo? Vocês continuam no mesmo frigorífico? Estamos no mesmo frigorífico, ainda fazendo abate no É, mesmo frigorífico. é próximo de vocês? Quantos quilômetros? Fica a 7 quilômetros da nossa bem então de fica casa. próximo, né? Mas esse foi o que eu digo sempre. Esse é o desafio melhor, porque se eu tenho uma demanda de abate, então é muito rápido de eu fazer essa opção. Qual é o nome do frigorífico? Frigorífico Specht, é alemão, aí, o sobrenome, Specht. S-P-E-S-C-H-T. Peraí, vou anotar. S-P... S... C... P... P... P de papai, Certo. E de Eva, né? C de casa, Sim. H-T. E a prestação de serviço? Eles passou a cobrar mais, facilitar para você? Ele cobra por... Vocês pagam por quilo pronto de mercadoria ou paga por carcaça e por quilo? A gente fez os cálculos todos juntos, né, Roberto? Até hoje se faz esse cálculo, tá? Porque a gente tem, além de eu ser produtor, né, a primeira coisa que tu vai fazer o ovino para abate é a nota fiscal com o GTA, né? Essa nota fiscal ela já tem um imposto, que seria o fundo rural, né? Que a gente tem que pagar, porque eu como produtor e também a pessoa que usufrui tem que pagar o fundo rural hoje, que é 1,5%, né, para nós, na cadeia. Então nós temos o fundo rural, aí teve o abate, claro que é a prestação de serviço hoje dele, né? Ele claro que ele elevou de acordo com os percentuais de inflação, né? Isso a gente teve uma demanda, mas ela está na faixa aí em torno de R$ 35 por cabeça, mais a parte de impostos, né? Que a gente tem e ainda tem o fundo ovinos, né? Que é uma outra demanda hoje do setor aqui gaúcho de poder eliminar esse tipo de imposto, né? Além de ICM e coisas a mais. Então, claro que por desenvolver a gente começou a ter esses custos a mais, né? Mas com certeza foi tudo bem encaminhado. Hoje ele está sendo excelente porque para mim é próximo e ele fica a nem menos de. Eu fiz, por exemplo, no meio tempo, porque. Precisa trazer o caminhão precisa com as carcaças, né? É tão perto, vai andando. Porque assim, Roberto, a nossa cabanha, essa Maria Cita, ela fica na cidade de São Pedro da Serra.
Ela fica é encostada em Salvador do Sul, fica em torno de... Onde fica a unidade de manipulação? E O a centro de unidade, posto? então, o que aconteceu? Os animais vivos estão em São Pedro da Serra, que eu te falei que é a Cabanha Maria Cita. A fábrica da Celebra Alimentos, ela fica em Salvador do Sul e ela fica a não menos de 800 metros desse frigorífico. Então, eu não tinha o porquê que a propriedade... Faz lá um canal, faz um túnel para vir. O túnel ali fica mais fácil para vir lá. Mas é bem assim, então fica próximo. Para mim, a proximidade ficou muito bom, porque eu tinha nós tínhamos uma área de terra bem de frente a quase o frigorífico, então a gente optou por fazer perto essa Mas essa carcaça fica guardada lá, não? Ou já vem direto para vocês? A gente faz, normalmente que nem amanhã vai ter abate, então, velho, por exemplo, né, eu enviei os cordeiros hoje, eles chegam hoje à tardinha, então eles chegam às 5 horas da tarde no frigorífico, eles vão ser abatidos amanhã, no período da manhã, e aí ficam na câmara fria do frigorífico até o outro dia, né, até no sábado de manhã que eu vou pegar esses cordeiros. Então, sempre existe esse entrave, porque a temperatura lá tem que ser muito rigorosa. A gente é muito rigoroso nisso, né? Para chegar a temperatura, ela está chegando em torno, para dentro da Celebra, a uma temperatura de 2 graus, 3 graus a carcaça, né? Que a gente consegue fazer o beneficiamento desse... A gente fica com um corte mais bonito, principalmente dos cordeiros, fica com uma excelência melhor, né? Uma carne de melhor qualidade, né? Eu lhe pergunto, como é, antes de começar a falar dentro do frigorífico, dentro da sala de manipulação de vocês, a questão das peles das vísceras. Eu pergunto para todo mundo essa questão. Como é que vocês trabalham, como é que vocês viabilizam, o que vocês fazem com ela? Hoje a pele, ela fica para o frigorífico, tá, Roberto? Hoje não tem, hoje ela está ficando para o frigorífico, a pele. E hoje, se eu tivesse ficando com essas peles, elas iriam ser descartadas, tá? Esse é um problema para você. Não tem venda, e a gente está olhando isso, não está tendo venda dessas peles no mercado hoje, não está absorvendo, né? O que eu fui atrás já muitas vezes porque para nós o cordeiro, que a gente começou a ter alguns cordeiros, o nosso cordeiro é com lã, né? Com muita lã. Então, claro que as raças carnes que a gente trabalha, ela tem um pouco menos de lã. Mas mesmo assim, para entrar no confinamento, a gente sempre, mesmo que seja qualquer raça, a gente faz a tosquia dos animais. Com isso, eles conseguem uma engorda mais rápida, né? Que a gente viu que a gente consegue que eles se acabam, tem um acabamento mais rápido. E com isso, como eu tiro essa parte de lã, ela desvaloriza mais ainda essa pele. Mais ainda a pele. Porque eu poderia vender, por exemplo, o pessoal que já tinha me pedido para fazer rolos de pincel para usar na pintura, né, que se usa a lã de cordeiro, mas ela tem que ter um véu pelo menos de 3 a 4 centímetros, eles me pediam. E eu não tinha isso no cordeiro, né? Então hoje o frigorífico fica e praticamente eles estão pagando em torno hoje, até vi semana passada, em torno de, para nós aqui, R$2 por pele, tá? R$1,50, R$2 por pele. Esse é mais ou menos o valor hoje que está sendo comercializado aqui. Inclusive, eu estou tentando viabilizar uma live com o pessoal de peles e de couro, uma empresa, que inclusive é parceira, participa do nosso grupo também, para a gente discutir essa situação das peles, que é em todo o Brasil. A pele já chegou a R$10, R$15, hoje está nessa faixa aí de 2, 3, 4, no máximo 4, 5 reais. Dá uma vergonha, né? Não tem valorização no mercado, né? E as vísceras? Das vísceras, o que hoje a gente está utilizando, que tem um consumo maior, a gente usa a língua, né? Que a gente consegue beneficiar, a língua, o rim, o coração, são hoje as principais vísceras que a gente está comercializando. Dentro do frigorífico, a gente já fez algumas adaptações para usar, por exemplo, o intestino, que é para fazer a parte de linguiças, né? Mas eu tinha que ter um volume muito maior, para valer a pena ter uma máquina, uma limpeza, né? Então, hoje, para nosso mercado aqui, é exclusivamente esses 3 tipos de vísceras que têm uma venda maior, né? O resto das vísceras hoje são descartadas, não tem muito hoje o que a gente colocar no mercado, né? É isso que a gente tá vendo aí. E esses parceiros que vocês têm, eu lhe pergunto,
tem alguma, digamos assim, contratualmente ou verbalmente, tem algum acerto, não? Você não vende por, eu quero animal vivo de só X quilos, não sei o quê, tem uma garantia, ele você sempre compra os animais dele, independente da demanda ou oferta do seu mercado lá na ponta. É, Como é essa relação? É uma relação amistosa, profissional? Tem briga? Como é que é? O preço já é pré-acertado, pré-combinado, ou é o que der na hora? não, é. Roberto, essa é uma pergunta que pode fazer uma live só sobre isso, tá? Porque eu já estou desde 2014 tentando fazer com que, mais ou menos, o sistema que a gente usa hoje em aves e suínos, eu queria muito implementar isso nos ovinos, que é a integração que existe hoje e é muito bem feita entre a empresa, a integradora e os produtores, né? Isso existe muito e eu gostaria muito de colocar isso em prática nos ovinos. E eu me frustrei bastante hoje com isso no mercado, né? Eu tive muito quebra-pau com os produtores aí, porque a gente fez vários modelos, né? Desde a pessoa fazer, inclusive de contratos, né? Fazer contratos com produtores e eles não cumprirem ou não ter uma demanda de cordeiro, né? Então foi bem complicado. Mas assim a gente viu que, por exemplo, o mais complicado, a gente fez dois sistemas em dois produtores que eram terminadores. Então eles tinham um contrato, a gente pagava o preço, ele era estipulado, por exemplo, no mercado o cordeiro estava a R$ 7, mais ou menos, aproximadamente, que estava no preço do mercado. A gente pagava de 10 a 15% a mais para esses produtores, para valorizar o cordeiro dele e eles continuarem fazendo esse trabalho conosco, né? Mas o que a gente começou a ver? Que o nosso entrave principalmente era em conversão alimentar. Eu mesmo fornecendo a ração balanceada, tinha muita diferença nas conversões alimentares, mesmo sendo por causa, principalmente pelo padrão racial, a genética que a gente tinha, de diferentes qualidades, né? E isso influenciava diretamente na conversão. Então, tinha produtores que tinham desempenho, tinha certos lotes que tinham desempenhos muito bons, que eram rentáveis para o produtor, e outros que não eram tanto. E daí o produtor também ficava frustrado, né, por não ter uma renda tão grande e acabava desistindo, né? Hoje, esses produtores que a gente tem hoje, eles são muito claro que pela palavra, né, que a gente tem, né? Então todos eles querem fornecer hoje para nós, porque a gente já trabalha isso há tempo, desde 2015 já trabalhando com a maioria deles. E toda a produção deles a gente compra. Então, né? Toda a produção de cordeiros, né? E alguns desses produtores, que eu comecei a especializar um pouco mais eles, é o que pegaram no mercado, principalmente não ovelhas, né? As mães, comprava carneiros, adquiria carneiros com uma genética mais apurada, principalmente com Texel, Hampshire Down. Alguns desses eu fazia compra desses animais e fornecia para esses meus clientes, esses parceiros que eu tinha. Isso começou a fazer com que nós tínhamos uma melhora de genética, principalmente nos cordeiros nascidos, né? E eu tinha apalavrado, porque eu fornecia o macho, eu conseguia esses cordeiros de volta, de retorno para nós aqui na Celebro, né? Que daí é fundamental para nós termos aqui. Então, hoje, esses produtores, a maioria são apalavrados. A gente tem 2 hoje confinadores e o resto, a maioria deles, né, eles produzem cordeiros magros, em torno de 20 a 30 quilos, logo depois do desmame, né? Esses animais vêm para nós, a gente faz a triagem todo deles, né? Faz todo o trabalho e faz a terminação deles. Então, a gente fez isso um padrão e está funcionando muito bem, né? Hoje eu tenho muito focado para esses parceiros, e esses parceiros a gente tem uma confiança de mercado, porque tu começa a ter, por exemplo, alguns criadores a gente antecipou valores para eles desenvolverem um pouco mais, e agora essa confiança acabou tendo para nós, né, no mercado, né? E a gente Tem uma pessoa perguntando aqui, aproveitando em embalo, qual a preferência de cordeiro? 10 meses, capado, inteiros, para abate? Hoje a preferência nossa por cordeiros são animais de entre 38 a 42 quilos vivos, né, que a gente fala, esse é o nosso padrão.
E o padrão de qualidade é 8 meses. Hoje a gente trabalha com animais até entre 8 e 10 meses. Nós estamos vivendo agora, por exemplo, é um período de entre safra. Acaba tendo animais de até um ano, 10 meses, 11 meses, a gente acaba tendo, mas a gente foca bastante na nutrição para que eles não passem do peso esperado, que é 42, 43, porque senão fica com alguns cortes, que a gente tem uma demanda de mercado, que não fica com uma qualidade tão boa. Porque a carcaça ideal, que eu sempre falo, é uma carcaça de 17 quilos, 16, 17, no máximo 18, para tu ter uns cortes específicos. Para o nosso mercado aqui, é isso que o pessoal tá exigindo mais, né? Então, é o mercado hoje que a gente utiliza mais ou menos esses parâmetros de cordeiro hoje para matar, para abate, né? Certo. Eu te pergunto, no caso dessa entre-safra aí, como é que você fica? Você trabalha os animais, o estoque que você está? Como é que fica a situação? A gente faz... Por 3 meses, mais ou menos? 4 meses? Porque o que acontece, Rubens? A gente trabalha hoje com tanto cortes congelados como resfriados, né? Então a gente acostumou também o nosso cliente com cortes resfriados. E o corte resfriado, tu sabe que a gente tem que fazer de acordo com o que o abate da semana tem que fazer, né? Então, é um problema também, você vai trabalhar com corte resfriado. Tem que fazer uma logística complicada. Então o que a gente fez? A gente começou a comprar esses animais, principalmente dos parceiros, no final de mês de março, abril, e esses cordeiros eles vão para uma... Desculpa interromper. Ele está dizendo aqui que você não respondeu. É inteiro ou capado? Você falou que é de 8 a 10 meses. 8 a 10 meses. Hoje a gente tem tanto cordeiros capados como inteiros. Hoje, até um ano, não tem diferenciação que a gente viu por sabor em ser cordeiros inteiros ou capados, tá? O capado, para nós, eu fiz vários testes já, o capado ele tem uma deposição de gordura maior do que o inteiro. O inteiro ele chega mais rápido ao peso que a gente quer, né? Então, hoje, por exemplo, os animais produzidos por nós mesmos na cabanha ou pelos parceiros, a gente deixa inteiro, né? Eles são inteiros, não capados, e a gente tem, inclusive, fiz alguns testes no próprio confinamento, no semi-confinamento, de conversão alimentar. E os animais inteiros converteram melhor que os capados. Então, ele tem... Qual o rendimento de carcaça tem dado em média em seus abates? E qual a raça que se comporta melhor? Hoje está em torno de 46%, Beres. Hoje a média mais ou menos é 46%. Hoje, entre 45%. O macho? Como? Macho, só abate mais macho ou abate fêmea de vez em quando? Abate algumas fêmeas, sim. Abate fêmea, sim. Ainda tem algumas cordeiras, né, que a gente fala. Existe, né, porque o mercado, por exemplo, tu seleciona as melhores para tu retornar à reprodução. Inclusive, a gente sempre fala que até 8, 10 meses, 12 meses, tudo é macho. Tudo fêmea como macho. Não tem sexo. Só começa a ter sexo depois de 12 meses. Mais ou menos isso, né? Mas não tem diferenciação de sabor, né, Roberto? Mas a gente na prática a gente vê essa diferença de conversão alimentar, tanto dessas fases de macho e fêmea, né? Foi a pergunta da Nutraltec. E a raça? Depende, as raças, a maioria todas lanadas, né? As nossas raças são lanadas, né? Então a gente tem uma diferenciação muito grande entre as raças aqui de rendimento de carcaça, né? Raças que eu tenho um rendimento maior, que principalmente é o rebanho próprio hoje, que a Celebra tem no seu próprio rebanho, são da raça Texel, né? Eu estou usando um cruzamento agora entre raça Texel e Hampshire Down. É uma raça que eu gosto muito desses dois, dessa conformação, porque fica com uma carne com um marmoreio bom, dá um volume de carne bom com um marmoreio de carne excelente, né? Então a gente está fazendo hoje dentro da nossa cabanha isso. Nós estamos também trabalhando com produtores com Ile de France, que é uma outra raça boa de carne, Sulfort, nós temos com Romney Marsh e também o Corredale, né? O Corredale também está dando uma carne de excelente. Qual a sua preferência? Você que pode ter preferência? A preferência é animal tem que estar bem acabado, Roberto. Não, mas viu assim no rendimento de carcaça, aquela que realmente... Os cordeiros hoje... O negócio de raça aí é brabo, viu? Aí no sul, essa raça nanada, você escolher mais uma do que a outra, que aí tem muitas associações por raça, né? Se eu falar uma raça ou outra, vou ter briga com meia live aqui. Tu vai ver só, não existe isso.
existe Com certeza. existe rendimento de carcaças diferentes, né? A gente vê que... E o rendimento de cortes também, né? Que é outra coisa. Por exemplo, assim, existem duas raças lanadas aqui no Rio Grande do Sul que elas têm um rendimento menor, que a gente viu isso na prática, que é a raça ideal e a merino, né? São duas raças que a gente teve rendimentos de carcaças de 40%, 41%, 42%, e as raças de carnes ela aumenta, porque ela te dá um volume maior de carne. Então, para nós do frigorífico, eu como frigorífico, para mim, quanto melhor carne vir, né, do abate, melhor vai ser o custo-benefício dentro da parte da fábrica, né, da unidade de beneficiamento. Então tem muita coisa que que a gente tem que adaptar, né, Roberto? Qual o preço médio hoje você está pagando um quilo de carcaça aí hoje? Hoje o quilo de carcaça está na média de... hoje vivo ele está na faixa de R$8, tá? E de carcaça está na faixa de 19,50 o quilo da carcaça, né, hoje aqui. Mas você está pagando ao produtor por vivo ou por carcaça? A maioria aqui, mais de 90% é vivo. Ainda acaba sendo por vivo, Roberto. E quando o produtor tem um animal de boa qualidade, que acontece? Menos mal. Mas o ideal seria pagar por carcaça mesmo, né? Porque o frigorífico trabalha com animal morto, não com animal vivo. Isso aí, mas o entrave, porque 100% dos cordeiros hoje, eles vão passar pela minha cabanha Mariacita, né? Então, esse é o entrave, tu entendeu, Roberto? Então, eu tenho que comprar vivo, porque eles ficam, às vezes, tem que comprar vivo mesmo. 20, 30, 60 dias ainda em terminação, e eles vão para abate, né? Então, eu tenho muito isso aí. Nos confinadores, a gente acaba comprando por carcaça, daí, né? Daí a gente faz essa entrave aí. Mas como eu faço, a gente quer sempre ter um corte fresco, principalmente para os mercados, que a gente tá essa demanda aí. Então, o que a gente faz? A gente faz com que o abate seja, por exemplo, segunda, terça, quarta, 50 animais cada dia, para eu ter sempre cortes mais frescos, né? Para atingir. Então, não é um abate de eu vou lá no produtor e 200 animais e mato esses 200 animais. Então, por isso que às vezes o cara quer rendimento de carcaça, então tem que abater todos os animais do que eu comprei. Então, isso a gente faz, né? Esse benefício. Mas por isso que nós, da Slab, compramos mais animais vivo. Eu falo com carcaça, às vezes o produtor olha com meio assim de lado, quando a gente fala pagar por carcaça, mas é uma forma até de remunerar aqueles que produzem melhor. Com certeza, né? com certeza. Porque a gente só pode saber se ele produziu melhor quando ele está morto, quando a gente vê o rendimento de carcaça e o rendimento de corte, que é outra coisa que muita gente não fala ainda no Brasil, que é a questão do rendimento de corte. E a gente sabe que o Ministério da Agricultura, acho que desde o, salvo engano, tem um sistema, né, de tipificação de carcaça dentro do Ministério da Agricultura, mas isso, na prática, não se usa, né? Tá lá, criaram o sistema, Brasil tá lá, e eu não vejo nenhum frigorífico trabalhar em cima disso, nem ninguém melhorar esse sistema, né? Mas está lá registrado, cartoriado no Ministério da Agricultura. Mas a outra questão também é o rendimento de cortes, que ainda nós não temos tipificação de cortes no Brasil, né? Que é outra coisa que a associação vai trabalhar ao longo desse tempo, e quando a gente já de fato estiver andando, que no momento a associação está engateando. Então, quando a gente vai andando, a gente vai trabalhar essa questão para o quê? Para que o consumidor final e possa ter, porque todo mundo chama, às vezes, um corte de vários nomes, né? E às vezes, o próprio corte é feito na carcaça de várias maneiras. Às vezes, não digo todas, mas algumas, né? E isso confunde o mercado consumidor, consume o mercado distribuidor, porque o cara diz, carré, não, carré francês, carré é tudo a mesma coisa, não é, e às vezes o cara bota lá carré e vende carré francês, e às vezes ele bota carré francês e vende carré, entendeu? O cara fica doido, você sabe, quer dizer, a palavra já é meio que estranha. Short hack, aí o cara bota short hack lá, quer dizer, a gente precisa chegar a um acordo com o Ministério da Agricultura para ter certificação de corte do Brasil, e onde começa, o carré começa quando? Começa aqui, termina aqui, o outro é o short hack, é o carré francês curto, esse aqui é o pernil, enfim, ter a nomenclatura ideal para todos os frigoríficos trabalharem e também o consumidor final, né, ter um conhecimento sobre todos os cortes, pelo menos os cortes básicos, que são os 20, digamos aí, entre ossados, com ossos e sem osso,
né, digamos assim. Então, isso a gente precisa trabalhar um pouco. A gente sabe que tem um de carcaça, mas corte não. Então, você mesmo que trabalha, você sabe que tem que ter alguma raça que dá uma toalete a mais ou a menos naquele corte. E Perfeito. toalete demais, o que é que você vai fazer com o resto da carne? Vai fazer linguiça embutido, sei lá. Né? Então, você Perfeito. pega um carré francês, ou pega um short hack, um filé lombo, sei lá. E você vai fazer uma toalete danada, dependendo da raça. E outro você faz menos toalete. Você tira pouca carne de cima e já está quase prontinho, bonitinho, para empacotar. Né? Isso aí. Enfim. Eu lhe pergunto a coisa, como, já pulando na frente, depois eu volto. Eu vou falar um pouquinho, Roberto, sobre cortes, que eu gosto. Esse rendimento de cortes, eu adoro isso, tá? A gente fez muitos testes e cálculos para chegar no que a gente tem hoje, né? Então, hoje, tem, por exemplo, isso claro que depende do corte. Por exemplo, se eu pegar um pernil e vender o pernil inteiro, eu vou ter um rendimento melhor que um pernil. Agora, se eu pegar o pernil e dividir ele em picanha e alcatra, em pegar e fazer pernil postas do miolo do pernil, fazer o estinco. Então, isso já tem, vamos ter uma perda, principalmente de massa carne, né, que vai ter um rendimento mais baixo. Mas isso você deve fazer de acordo com a demanda do seu mercado, né? Perfeito, Para não perfeito. ficar com o corte lá Isso só mesmo. estocado, né? Quer dizer, de cada lote, ó, acabou o estico aí, então faça um estico aí para a gente ter alguma coisa para cliente. Mas desse aí não faz estico, não. Só faz picanha. Às vezes o cara faz a picanha porque a picanha agrega mais valor, né? Mas, isso mesmo. Mas Então faz a picanha para poder vender até o pernil mais barato. então hoje a média, por exemplo, de cortes, ela está na faixa de rendimento de cortes básicos, assim, está na faixa de 11% para nós, tá? Para ter um dado assim oficial sobre cortes, dentro da nossa indústria a gente está com uma perda, né, de osso e cartilagens etc., durante os cortes, de 11% a 12%. Mais ou menos é isso que a gente tem hoje de perda aqui. Tem um aproveitamento às vezes maior ou menor, dependendo da demanda, claro, do corte. E esse valor que a gente tem de perda, a gente tem que incrementar principalmente no valor do corte, né? Então, uma briga sempre que a gente tem é como é que tu faz a divisão de valor do cordeiro. O cordeiro entra, por exemplo, lá no frigorífico, com os transportes tudo a 21, 22 reais, vamos dizer 21 reais. O que esses 21 reais representam dentro de uma carcaça? Isso também é muito interessante de fazer esse cálculo, principalmente entre tanta de pescoço, tanta de paleta, o que está valendo mais no mercado para tu fazer essa divisão corretamente, né? O rateio que a gente chama dentro dos cortes. Então isso é um trabalho muito interessante que eu acho que tem que aprimorar, principalmente a gente vê que tem estudos muito mais aprimorados para a parte de suínos ou aves, né? E na parte de ovinos ainda a gente está engatinhando, eu digo. Né? E como eu venho principalmente dessa área de suínos e aves, eu gosto muito de relacionar isso, dizer que nós estamos nos ovinos há 30 anos, 35 anos atrás, né, em termos de tecnologia, desenvolvimento, pesquisa, né, sobre cordeiros. E a gente tem que ir isso desenvolvendo, né? Esse trabalho que eu vejo... Eu lhe pergunto, como é que está o mercado para os desossados aí, pelo menos na sua visão aí, no seu mercado? Há uma demanda grande ainda para os desossados? Ou ainda prevalece muito todos os cortes com ossos? A maioria hoje, o cargo-chefe hoje são cortes com osso. Ainda continua sendo, tá, Roberto? Isso o consumidor, o que a gente começou a ver isso? Que o consumidor começou a mudar um pouco a parte de ter uma posta menor. Por exemplo, tem um pernil posta menor, tem uma, às vezes ser 4, 5 picanhas na mesma embalagem, tem que colocar uma ou duas no máximo, para que tenha um ticket médio de valor menor para o consumidor fazer essa compra. Inclusive você tem Isso é essa unanimidade. know-how aí por ter uma loja aí também, né? Com certeza. Então, para nós aqui no Sul, a paleta e o carré são os cargos-chefes hoje de venda, né? Mas, assim, estão desenvolvendo outros cortes, por exemplo, o entrecô, pescoço desossado, a picanha, o lombo, o filé mignon, que é excelente, tem o pernil desossado, né? Que as pessoas acabam muito focando no pernil com osso, a gente foca também no pernil desossado.
Tem muitas pizzarias que estão, inclusive, comprando esse pernil de noz e fazendo, e, tá ficando, e fica um espetáculo, né? E churrascarias que tu não tem essa perda de osso tão grande, né? Então, tu paga mais caro o quilo do pernil sem osso, mas tu tem 100% carne, né? Então, tem muitas variáveis dentro dos cortes que a gente pode desenvolver junto, né? Eu lhe pergunto, você trabalha com algum processado, assim, digo embutido ou temperado, faz algum corte desse? Tipo, linguiça, hambúrguer, Sim, sim. kafta, enfim, alguma coisa nesse sentido? É, Espetinho? desde o começo, meu foco sempre foi também fazer industrializados, tá, Roberto? Fazer industrializados, eu digo, a gente começou com linguiças, né? A gente tem hoje, uma linguiça 100% cordeiro, que a tripa é natural de cordeiro, com a massa dos retalhos, principalmente do carré, pescoço, pernil, né? A gente utiliza para fazer essas linguiças, né? Então a gente tem a linguiça hoje, a linguiça 100% cordeiro. Nós temos também uma outra linha que tem cordeiro com suíno, que se eu vi no mercado, para tu ter um sabor, essa gordura do suíno, principalmente, ela valoriza, ela te dá um gosto diferente, porque existe ainda muito preconceito com a carne de ovino, né? Você sabe muito bem, existe preconceito por ser uma carne um pouco mais forte, mais afinada do sabor, e a gente fez essa linha também com o suíno, que a gente viu que as pessoas conseguiram ter uma familiaridade melhor com esse tipo de produto. E eles acabam consumindo muito bem. E a gente fez essa linha também de linguiças suínas. Agora entrou com a linha de hambúrguer de cordeiro, que foi lançado no final do ano passado, com excelente qualidade. A gente fez uma embalagem muito boa, com embalagem com três hambúrgueres de a gente optou por 120 gramas cada um. Então, são peso padrão. A gente faz hoje, a gente faz a parte de linguiças e hambúrgueres com peso padrão, né? Porque uma demanda de mercado, principalmente de varejo, né? De supermercados que nos pedem isso. E vai entrar outras linhas também, mas hoje o foco maior é linguiças e hambúrgueres hoje. Kafta, o almôndega ainda a gente não está fazendo, já tem alguns processos desenvolvendo. E a gente tem também, hoje a gente utiliza principalmente defumados, tá? Defumados, Roberto. A gente tem uma linha de defumados aqui, tanto de linguiça de cordeiro defumada a 100%, como também suína com cordeiro, né? Então a gente faz defumação, é uma defumação natural, né? A gente utiliza. Aqui no sul tem esse consumo mais por ser uma região de colonização alemã, italiana, né? Tem esse consumo maior desse tipo de produto. Então ele também Esse mercado, já que você falou esse colônia, como você falou em Gramados, que vocês são próximos aí, é um mercado turístico, né, digamos assim. Como é a aceitação por parte dos restaurantes, dos bares, que agora estão em baixa, né? Isso. Ali a gente fez um trabalho principalmente em restaurantes lá, o nosso foco principalmente é restaurantes, né? A gente tem alguns mercados, algumas boutiques naquelas cidades, né? Mas o que aconteceu foi que em março, 15 de março, quando deu, principalmente aqui que fechou, principalmente os bares, os restaurantes, Gramado se esvaziou e parou as vendas, né, Roberto? Nós não vendemos nada em abril e começamos agora, final de maio, começou a ter algumas vendas lá de novo. Porque é uma região basicamente turística, né? Então a gente vendia tanto para hotel como também para restaurantes, né? Abril parece que foi o fundo do poço, né, para todo mundo. Para todos, isso foi está sendo ainda uma complicação. E aí, para nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve abertura desses restaurantes novos, agora tem alguns que estão fechados novamente, então isso ainda tem uma certa insegurança para esse tipo de mercado. Você também vendedor pelo delivery, não? A gente tem, no delivery a gente só está, por uma questão de mercado, hoje a gente só está com os kits, tá? Com aqueles 2 kits que a gente tem hoje, que até inclusive a gente continua vendendo, a gente faz, principalmente a gente tem mais venda para as festividades, né? Mas na nossa região e as regiões que a gente atende com a nossa logística própria, a gente também está fazendo esse delivery com os kits, tá? Isso está sendo mantido. Não é cortes, por exemplo, o futuro vai ser isso, né? O futuro é colocar uma loja virtual que a gente escolha e a gente vai entregar em casa. Então isso está sendo desenvolvido, principalmente aqui dentro, com a parte nossa que está fazendo.
Então a gente futuramente vai ser isso aí, vai ter alguma demanda de delivery, mas a gente sempre tem que ter um cuidado, principalmente o que a gente atende tanto supermercado como restaurantes, porque a gente não pode interferir também na venda do teu cliente, ele é teu cliente. E tu com o delivery também, tu tá fazendo com o cliente. Então isso tem que ter um cuidado muito grande. E eu falo sempre principalmente nos preços, né? Tu tem que fazer com que os preços se equalizem, né? Para que os mercados tu acaba não podendo perder. Então isso é a gente tem que ter um pouco de bastante responsabilidade nesse tempo para tu também não criar um choque. não fazer isso mesmo, né? Então fica muito Me diga uma coisa, vocês têm outros cortes de outras espécies que parece que eu vi no seu de bovino ou de alguma outra espécie que não seja só ovino? Não, os cortes hoje basicamente são exclusivamente de cordeiro, né? A gente tem uma linha que vai começar provavelmente com uma linha de suínos, porque como a gente faz a linguiça suína, a gente vai ter provavelmente um retalho de, por exemplo, costela suína, o carcaça que a gente obtém, né? A gente vai fazer alguns cortes suínos, mas especiais também, né? Mas hoje exclusivamente os cortes são de cordeiro. E a gente vai fazer provavelmente uma linha também de industrializados 100% suíno, tá? Isso por quê, Roberto? Porque é uma demanda que a gente vê tu sabe, tu já teve indústria, a gente precisa ter um volume de produção para pagar aquela nossa estrutura. A tal escala. Tem que ter escala ali dentro, né? E como eu não tenho abate, eu tenho uma unidade de processamento de carnes, isso foi bom para mim ter feito. Menos mal. Né? Porque o que a gente faz? A gente consegue agregar outros tipos de carnes, além do cordeiro, que eu posso trabalhar, né? E consigo comercializar, né? Nem hoje... A carcaça hoje você está vendendo a como? Como? Você ainda comercializa a carcaça. Hoje você vende a carcaça a quanto? Hoje a carcaça está na faixa do cordeiro R$ 24,90. Hoje, mais ou menos, é esse que o preço hoje que a gente está vendendo no mercado. O preço da carcaça. Vende mais para quê? Né? Para frigorífico, açougues ou para restaurante? Não, a maioria são boutiques de carnes, né? Açougues que a gente tem, né? Que comercializam esse tipo de carcaça. Porque ainda existe muito aqui, o açougue ainda está... o açougue, é isso que eu ia falar. O açougueiro ainda tem uma boa fatia aqui de mercado que precisa cortar na frente do cliente e mostrar de onde é que está vindo o corte. E a gente entende isso do mercado e acaba tendo que valorizar. Alguns mercados, por exemplo, a gente fornece uns selos, né? Que vem, por exemplo, para o mercado faz o corte, em vez de ter a marca Celebra, então a gente bota um selo que ele cortou e que o cordeiro vem da Celebra. Então, tem uns certos trabalhos que a gente tem que valorizar o tipo de cordeiro. Ele corresponde hoje o quê? 30%, 20% do seu negócio? Carcaça, comércio de carcaça? Carcaça, o comércio é em torno de 15% hoje. 20%? 15%. Ele é bem mais baixo. Eu te pergunto outra coisa. Você vende algum mercado desses atacarejos que tem invadido o Brasil todo? Você tem alguma rede que você trabalha dessas? A gente tem algumas redes que a gente está trabalhando aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Redes maiores, né? Por exemplo, a Companhia Zafra, nós temos Unida Sul, tem outras ali que estão entrando agora. Temos Santa Catarina também, tem outras que a gente está querendo, que está fazendo um trabalho para entrar, mas elas estão engatinhando, porque a gente foi buscar muito mais mercado, principalmente agora, depois que deu essa pandemia, né, Roberto? A gente perdeu muito mercado de bares, restaurantes e outros, que valia quase a 60% hoje da nossa venda, era esse tipo de mercado, e a gente, 60% da noite por dia não se vende mais. Então a gente acabou tendo que também ir atrás de mercado, buscar mercados fora, né? E tá buscando para melhorar. Então, é fácil entrar nesses mercados que ainda não vendem cordeiro, você convencer um dono de um supermercado, a loja, aí no Rio Grande do Sul, que tem uma certa tradição com a cultura de ovinos, da carne ovina, né? É fácil você convencer e da noite para o dia ele começar a botar lá os cortes ou a carcaça ovina? Não é fácil não, tá? Não é fácil, Roberto, porque existe ainda um preconceito, assim, eu digo, do mercado em si. Não é fácil, é um trabalho lento. Hoje aqui no Rio Grande do Sul nós estamos entre
E não são muitas marcas que comercializam, né? Inclusive, tu sabe muito bem aí, o pessoal, mas a gente tem em torno de 5 a 6, são 6 hoje indústrias que comercializam dentro do Rio Grande do Sul. Então são poucos e tem mercado, eu digo sempre, tem mercado para todos, né? Não vou conseguir fazer toda a demanda, mas o que entra mais no mercado são os cortes tradicionais, né? Tu tem a paleta e a costela, que para nós no Rio Grande do Sul é os cortes mais comuns de se ter e é o que o mercado está precisando. Só que eu tenho as outras partes do cordeiro que eu também tenho que vender. Então a gente força muito a fazer essa parceria, esse trabalho de parceria junto com os supermercados, para eles também fazer uma linha de hambúrguer, uma linha de linguiça, um corte do pernil, um lombo, né, um carré. Agora é engraçado, né? A costela e a paleta, principalmente aí no Rio Grande do Sul, são cortes bastante demandados. E deveria ser um corte valorizado, porque se há uma demanda grande, a menos que a oferta seja maior que a demanda, ele deveria como preço ser. E o que eu vejo é o seguinte, são os dois cortes, digamos assim, dos quase nobres, digamos assim, todos os cortes são nobres de ovino ou de animal, tudo é uma nutrição só no sentido do ser humano, como alimento, mais nobre que eu falo no sentido da gourmetização, da gastronomia, do elaborar, essas coisas. E até porque também há uma invasão muito grande de corte de principalmente a costela e paleta dos uruguaios também, né? Ou melhor, os brasil-guaios. São os brasileiros que já estão no Uruguai processando e mandando para dentro do Brasil. Ou importando mesmo, né? Aí eu me pergunto, se esses são os dois cortes mais demandados, tem preços, até onde eu sei, não tão valorizados, né? Como é que fica o rendimento da Carcaça para vender os outros cortes que não tem tanto conhecimento por parte do mercado consumidor, ou a mesma simpatia no consumo? Isso vai ser um trabalho que a gente faz no dia a dia, né? Então, quando a gente coloca uma paleta no cliente, a gente tem que colocar o pernil em outro. Então, hoje a gente está fazendo isso só para dar um tempo. Já vamos inteirar 1 hora de live, aí vai interromper, mas eu vou voltar, viu? Não, não tem problema. Então, vamos fazer aí. Mas falta assim, só 15 segundos. Termina rápido aí. Então, sobre o mercado, eu vejo assim que é uma demanda. Os uruguaios veem muito esse tipo de produto, está vindo aqui, paleta e costela, mas eu vejo que eu estou agregando valor nesses produtos porque